Pronto, estamos sendo gravados. Quero dar boas-vindas a vocês. Chegou a Amanda hoje de novidade aqui para estar com a gente. E queria começar ouvindo vocês um pouco novamente. Foi tão rico no nosso último encontro, e eu fiquei pensando que seria interessante ouvir vocês a partir das suas experiências nessa semana, né? Depois do encontro, como que isso reverberou para vocês, assim. E se novas situações como as que vocês relataram, né? Por exemplo, sentimento de inadequação, isso que foi dito mais de uma vez, né? Se isso apareceu, né? Porque a ideia do grupo é justamente isso, entender como que nossos afetos têm circulado e sido permitidos ou não de aparecer, né? No contexto antropoceno. Porque a nossa experiência, né, uma coisa que eu e a Rai temos trabalhado, assim, é perceber que existe um padrão, mais ou menos comum, assim, de uma repetição de como essas conversas acontecem, ou melhor, como elas muitas vezes não acontecem, né? Como não é possível ter muita continuidade com isso. Então, o grupo serve um tanto para isso também, né? E, claro, depois a gente vai seguir com a leitura, né, do livro. Estou bem animado para dar início mesmo hoje. E queria também já comentar que eu estou muito falante, aí mais caladinha. A gente dividiu mais ou menos no grupo, né, para ela ficar mais ativa no nosso encontro na roda, né, que ela tem uma prática clínica muito extensa, muito maior que a minha, e no grupo eu ficar um pouco mais responsável, mas ela está aqui também para compor, tá bom? E aí eu queria escutar primeiro a Amanda se apresentar, que ela está chegando, e depois também as impressões de vocês. Amanda, a gente se apresentou na semana passada falando nossa ligação ou não com instituições, com o que a gente estuda, trabalha, e como essas questões têm nos atravessado, né? Esses afetos, a gente tem sentido tudo isso, especialmente, né, num contexto de queimadas, não sei como é que teve aí na sua região também, mas não apenas, né, as conversas, como que isso afeta as nossas relações, nossas trocas, e aí depois a Amanda, vocês podem dar sequência também, quem quiser trazer alguma coisa, tá bom? Valeu. E aí, pessoal, boa noite, então. Eu participei do um curso breve que o Gustavo ofereceu também antes, e acho que a partir daí, né, Gustavo, não sei se é isso, surgiu a ideia desse grupo aqui. A minha formação original é turismo, tem muito a ver, assim, mas tem alguns anos, para uns 7 anos, que eu mudei totalmente de área, hoje eu sou marceneira, e há um ano atrás eu comecei a fazer uma transição para artes visuais. Então, hoje eu faço esculturas, basicamente com a minha matéria-prima, que é a madeira, né? E me toca muito todas essas questões ambientais, principalmente tudo que é relacionado à floresta, né? E, cara, na semana passada, com tudo o que aconteceu, eu fiquei assustada. Porque normalmente essas notícias relacionadas ao meio ambiente eu não consigo ver, não consigo. Senão eu não consigo, assim, fico muito angustiado. Mas dessa vez eu falei, não, eu tenho que ver. E aquela imagem do Rio Madeira seco é, assim, muito angustiante, né? E aí é engraçado porque eu me vi também um pensamento que eu tinha uns anos atrás, muito egoísta, que é, então eu vou sair daqui, eu vou para algum lugar, sei lá, para o interior do estado do Rio, alguma coisa assim, mas não tem fuga. Essa é uma coisa que eu pensei, assim, acho que até as pessoas mais privilegiadas, pode ser que elas, sendo bem catastróficas, sobrevivam um pouco mais, mas, assim, acho difícil. Só o Elon Musk, né, que talvez vá para Marte, mas dizem que é o pior lugar para ir, inclusive. Então, não sei. Mas foi isso, foi muito angustiante. Eu estava até agora vendo um podcast bem interessante. Eu gosto porque eles têm outras visões, assim, também, que é o Calma Urgente, do Gregório do Vivier.
da Alessandra Rufino, ela inclusive é produtora de cinema, e o Bruno Torturra. Então eles trazem algumas questões assim muito interessantes, como, só para finalizar minha fala, por exemplo, será que o combate contra os incêndios, né? Isso é uma coisa bem mais micro, né? Será que é só os brigadistas de bombeiro e tal? E aí o Bruno Torturra, que é um jornalista, trouxe um dado muito interessante, que foi feita uma pesquisa na região propriamente da Amazônia, tipo, 1.000 latifúndios já foram vistos que foram os causadores dos incêndios, né? E aí foi se fazer uma pesquisa, são latifúndios que receberam incentivo rural, crédito rural, né? Então, será que fazendo uma pesquisa a gente poderia não dar crédito rural para eles ano que vem? Isso é o básico, sabe assim? Não estamos nem falando do bombeiro, né, do combate ao incêndio, de uma política pública mesmo, assim, né? E, enfim, só deixando essa dica que achei muito interessante, todos eles são jornalistas, então trazem um contraponto. É isso, obrigada. Muito bom, Amanda. Eu vi que você acelerou um pouquinho no final, assim, a fala. Pode ficar à vontade, viu? A gente está aqui para se ouvir, conversar. Muito precioso que você tem a trazer. É interessante isso, né? Existem medidas, né, cabíveis. Parece que agora o governo está começando a apontar alguma coisa, né, alguma reação, depois de uma letargia muito grande. Mas medidas têm, né, caminhos possíveis, ao menos para não deixar isso gratuito, né, do jeito que a gente está vendo, como se o fogo surgisse espontaneamente, né, e não é. Então, e como se isso não tivesse uma pauta política por trás muito forte, né. A gente pode entrar mais nisso também. Mais comentários? Pessoas passaram essa semana aí. Diga lá, Léo. Boa tarde, pessoal. Eu acho que vou só me apresentar rapidinho, né? Que eu não estava no outro encontro, eu vi gravado. Mas eu também, como Amanda, estava no outro grupo que o Gustavo fez, do Rosac, né? Eu sou Leandro, sou psicólogo, né? E essa parte do questão de meio ambiente, assim, tem me interessado muito nos últimos anos por tudo que vem acontecendo, assim, né? E eu tô ainda me achando de que maneira enfrentar essa questão, assim, né? Até eu conversei com o Gustavo, tive uma mentoria com o Gustavo outro dia sobre pesquisa em relação à psicologia e ecopsicologia, assim, né? Eu tô pensando se eu vou para esse lado, se eu vou para outros lados mais da militância, assim, né? Mas essa questão eu sinto que hoje em dia não tem como não falar disso. Sinto que tem alguns assuntos que eles surgem na discussão pública, assim, né? Tem vocabulários, tem discussões que elas aparecem, e essa é uma discussão cada vez mais ela é presente, acho que não só pelo fato do céu estar cinza, assim, né? Mas eu acho que, à medida que, é uma coisa que eu até tento discutir um pouco nas que eu pesquiso, assim, é que cada vez mais a ciência foi percebendo que o ser humano, que essa divisão que a gente fez, né, ser humano e animal, cultura e natureza, né, isso aí não faz muito mais sentido, né, então as coisas caminham para esse lado e vai ficando cada vez mais difícil sustentar, né, a visão do ser humano como uma coisa, né, extra, assim, essa ideia que a Amanda falou, assim, de lá fora, assim, né, não tem outro lugar, né, não tem, né, não é sobre isso, assim, né, então muito feliz de estar com o grupo aqui. E só para trazer, né, o Gustavo falou para a gente trazer essa questão de né, assim, tal, uma conversa que eu tive com ele recentemente, ele me trouxe o termo solastalgia, não é isso, Gustavo? Solastalgia. E pelo que eu entendi, que você falou, você me corrija se estiver enganado, assim, tal, é uma nostalgia de estar em um lugar, solastalgia, de você estar num lugar onde você se sente seguro. E quando o Gustavo me trouxe esse termo, eu estava falando sobre esses sofrimentos advindos, né, da questão climática, assim, né, eu sinto que é aquela coisa de uma certa forma, antigamente, num ritmo menos acelerado, assim, do capitalismo, do avanço tecnológico, assim, tal, você tinha uma maior segurança de que as paisagens, elas iriam permanecer, né, aquele lugar que você, acho que foi o exemplo que você deu, Gustavo, não lembro de
o cientista que queria ir visitar um parque, né, porque falaram para ele, tinha lido que era um parque, assim, antigo, assim, então ele chega lá num parque australiano e o parque não existe mais. E isso é uma sensação, você vê lugares que quando a gente era menor, assim, tal, os lugares são diferentes, né, era floresta, agora é grama, ou era grama, agora é prédio, né. Então esse é um sentimento que foi uma palavra que me pegou muito, assim, de que eu acho que isso é aquela coisa que parece muito pequeno, né, mas afeta, né. Outro dia derrubaram um monte de árvores num lugar perto aqui de casa e eu fiquei no meio dessa coisa e eu fiquei puto, assim, você fica bravo porque parece que as pessoas literalmente não percebem o que está acontecendo, mas o mundo, aquele espacinho, aquela mini florestinha que existia ali no meu dia a dia já não existe mais, né. Então, isso é uma desolação que parece pequena, mas não é, né? Acho que trazer a minha contribuição para os nossos sofrimentos ecológicos, assim, tal, trazer essa que foi uma palavra que o Gustavo me trouxe. Legal, Leandro. Você comentou do caso, né, do australiano, o próprio propositor do conceito, essa história, né? Ele foi refazer um percurso, uma trilha, num parque antigo, e essa trilha tinha sido feita por um casal que era ambientalista conhecido, assim, eles fizeram um livro e tinha toda uma história. Acho que ela estava associada também a povos tradicionais aborígenes, né? E aí foi isso, ele chegou e uma parte do parque tinha sido comida pela mineração, assim, e as trilhas estavam fechadas, e ele sentiu uma dor que ele falou, olha, eu preciso nomear isso, porque eu não conheço uma forma de dar nome para isso, né? E aí tem esse desconforto diante da perda do seu ambiente familiar, né? Daquilo que, um ambiente no qual você cresceu, viveu, ou um ambiente pelo qual você criou um afeto, um vínculo forte, como ele tinha ali naquele contexto, né? Então, acho uma palavra importante no nosso tempo. Não é a única, né? Tem outras formas de nomear isso. A gente vai ter um encontro que vai ser justamente sobre isso, né? A nossa próxima roda de acolhimento vai ser luta ecológica, mas a nostalgia vai aparecer porque são conceitos que dialogam bastante, né? E, de certa forma, são nomes que a gente vai tentando encontrar para expressar esse sentimento, né? E, ao mesmo tempo, para poder entender o que está acontecendo, né? Para descrever a situação de uma forma que a gente esteja implicado, né? Que não seja só, nossa, destruíram aquilo ali, né? Aquela paisagem, aquele ambiente externo, né? Mostrar como isso circula em nós, né? E nos afeta. Enfim, obrigado, Leandro, por trazer isso. Estou vendo mais carinhas chegando, né? Rebeca chegou agora, também não chegou a comentar, tá lá conosco. A Kathleen também. Se vocês puderem se apresentar agora, a gente está. O pessoal já fez isso no último encontro, então a gente está apresentando quem ainda não chegou antes. E aí eu queria ouvir de vocês, assim, se vocês puderem, falar sobre sua ligação com a instituição, o trabalho de vocês, o que trouxe vocês até aqui e como vocês têm se sentido afetadas por tudo isso, seja as fumaças mais recentes, mas as mudanças, as perturbações ecológicas de forma geral, assim, como isso impacta vocês, suas emoções, a gente quer ouvir vocês um pouquinho. Boa tarde, eu sou Kes, gosto de ser chamada Ina, é um nome que eu acredito que me ajuda a decolonizar, né? Porque Kathleen é um nome estrangeiro, que não tem nada a ver com o brasileiro, e Ina significa pessoa, né? Nas línguas indígenas. E aí, pessoa é um nome legal para se ter. E eu me denomino hoje Ina. Eu sou professora, vim correndo, acabei de sair da aula, dou aula numa escola aqui próximo da minha casa. Sou uma amazônida, né, uma negra amazônida. Tenho uma atuação já aqui com um espaço que a gente trabalha há mais de 10 anos, né? É uma praça que a gente quer transformá-la em praça ecológica. Seria a primeira praça ecológica de Manaus. E a gente tem uma luta, né, por essa praça.
A gente tem mais de 20 tipos de árvore, todas frutíferas, e ao longo desses anos, né, a gente tem sofrido ataques. Só um pouquinho, bebê. E tentativas de ocupação desse espaço. A gente faz um evento anual, né, procura fazer, na verdade. A gente já fez 3 atividades nesse espaço, que se chama Eco Libertário, que a gente traz os nossos amigos artistas, que a gente dá a formação de alguma coisa, seja lá do que for, do que cada um puder contribuir, né? Sempre de uma maneira assim, que cada um contribui com o que sabe, com o que tem. E eu fiquei muito interessada no trabalho do Gustavo e da Rayane, né? Com o grupo passado da Ecopsicologia. Eu sou professora, sou formada em pedagogia, já cursei uma parte do curso de História, já cursei uma parte do curso de Psicologia, mas formada mesmo em Pedagogia. E eu tenho um trabalho mesmo eu tenho uma única turma por ano, e eu me dedico a essa única turma, e sou professora do município, e eu entendo que cada turma que eu formo, cada turma com a qual eu lido, né? Eu trabalho com crianças de 6 a 11 anos, e eu tento mesmo formar essas crianças, tentar trazer um pouco de visão de futuro para elas, mas trazer um pouco de visão de futuro de uma coisa que elas já não têm essa visão de um passado que eu tive. Eu moro no mesmo bairro há mais de 32 anos, né, que é o bairro da Cidade Nova, que era um bairro super arborizado, que a gente foi vendo sendo desmatado. Na verdade, a Amazônia toda, a Amazônia como um todo, né, ela tem mudado muito, e o Brasil todo tem visto isso, e a gente tem sofrido muito, que as condições de saúde da grande maioria não têm sido boas, as crianças têm ficado doentes, com bronquites e asmas e todos aqueles problemas respiratórios, né? Inclusive os adultos também. Então, assim, eu trabalho com as crianças e às vezes eu falo coisas assim que elas nunca viram, para elas não existe, nunca existiu, né? Assim, é um apagamento, né? Eu estava lendo o texto, né? E assim, há um apagamento mesmo das gerações, para gerações futuras as coisas vão sendo apagadas. Então você fala de frutas que fizeram parte da sua infância, que as crianças de hoje, quê? Aquela história da criança achar que o leite vem na caixinha, né? Que não vem. As crianças daqui elas sabem, claro, que o leite não vem da caixinha. Mas tem coisas assim que a gente fala que as crianças dizem, mas como isso existiu mesmo? Não é uma lenda, não é um mito isso, não é uma invenção da sua cabeça. Então, assim, eu penso mesmo em estudar, claro que para o meu enriquecimento, mas principalmente para essa formação das próximas gerações, para essa contribuição que eu posso dar para essas gerações com as quais eu tenho trabalhado, né? Eu já trabalho há 10 anos como professora, e eu tenho alunos, né? Os meus primeiros alunos hoje já são adolescentes, saindo já da adolescência, 17, 18 anos, 20. Então, e ainda me encontram e lembram de mim, eu entendo e eu sinto que a minha participação pequena, né, mas foi importante para muitos deles. Então, essas aulas, para mim, são aulas que me emocionam muito, porque eu sou muito emotiva. Minha filha diz que ela diz que eu sou muito emotiva, né? Mas enfim, me emocionam muito, mas que me alegram demais, sabe? Porque a nossa passagem aqui nesse mundo ela é tão rápida, fisicamente, né? Mas aquilo que a gente contribui para gerações futuras é o que realmente fica, né? Então, eu realmente gostaria de, com essas aulas, poder engrandecer a minha participação nesse mundo, poder ajudar, né, o nosso país e a minha terra, né, nesse momento tão dramático
A gente está perdendo diversas espécies aquáticas, diversas espécies terrestres estão sumindo a partir de agora, ou diminuindo assim num nível de quase extinção, vocês podem ter certeza disso. A Amazônia é uma coisa linda, gente. As cachoeiras são coisas lindas que dói muito na gente, sabe? Ver o que está acontecendo, saber que e eu lendo tudo que eu estava lendo, né? Uma coisa assim, enfim, é um negócio que toca mesmo na gente. E é isso, eu quero com vocês, com esse grupo, com os grupos que virão, poder aprender, poder entender, né, tudo que está acontecendo, desde quando tudo isso foi construído, e poder contribuir de alguma maneira para que as próximas gerações possam ainda usufruir disso tudo que a gente viveu, de coisas que eu vivi, de poder sentir gostos que eu senti. Aqui na Amazônia tem plantas que só existem aqui, tem frutas que só existem aqui. Se a gente perder essa diversidade, o mundo vai ficando um pouco mais monocromático, né? Um pouco mais sem sabor. Então, eu gostaria que as gerações, né, que as minhas filhas, os meus netos, os meus bisnetos possam ter a mesma possibilidade de sentir sabores, cheiros e visões que eu tive na minha infância, e que eu sei que também não vai ser tudo isso que eu vi, mas é pelo menos 80%. Então eu quero aprender bastante com vocês, quero que a gente possa contribuir bastante, que a gente possa trocar bastante e ter também visões, né, de outras partes do Brasil, porque a gente sabe que o nosso Brasil ele é diverso, ele é cheio de riquezas naturais, riquezas humanas, e para que a gente possa trocar, né, mesmo. Acho que essa é o grande intuito, né, da minha estada aqui, que a gente possa trocar e que a gente possa contribuir como um todo, né, para esse pouco tempo de estada aqui nesse mundo. É isso. Muito obrigado. Ina, falei certo? Ina, agora eu Ina, aprendi. exatamente. Obrigado, Ina. Você está falando sobre a perda das espécies, né, sobre o mundo monocromático. Eu não lembro onde que eu li, mas tem uma frase que é algo tipo, toda vez que a gente perde uma espécie, né, que a gente perde um ser no mundo, o nosso mundo diminui, né? A gente diminui junto, né? A gente fica menor, porque nossa existência está relacionada com a existência do mundo, né? Então é uma perda para todos mesmo, né? E eu vejo que esse seu lugar como professora, né, e atuando com a Praça Ecológica, eu achei uma ideia muito legal, se eu puder falar mais depois também. Já pensei como seria implementar isso aqui, tenho um contato com o vereador, e ele está assim, me respondeu hoje, assim, uma mensagem, e, claro, né, interessado, né, está no momento de eleições e tal, mas, nossa, estou querendo ideias suas, que você pode nos sugerir e tal, já tem uma ideia vinda direto de Manaus. Mas, enfim, então, é um trabalho importante, parabéns. Estou pensando aqui que temos, Rebeca ainda não se apresentou, não sei se ela está por aqui, e se quer se apresentar também. Seria legal te ouvir, Rebeca. Aí, chegou. Oi, oi, gente. Boa tarde, boa noite. Aqui já está escurecendo um pouco, né? Eu me chamo Rebeca, eu sou aqui do norte também, como a Ina. Sou de Santarém do Pará. E agora, nesse momento, eu estou aqui em Alter do Chão, né? Que é um território indígena Borari. Eu também estou em um processo, né, de retomada de identidade, né, tupinambá. Vim aqui do Baixo Tapajós. E sou psicóloga, sou gestalt terapeuta e também sou artista, né? Eu
faço carimbó junto com um grupo de mulheres indígenas chamado Ascaruana. Ascaruana significa, na língua, né, tupi, significa os espíritos invisíveis que protegem, né, os territórios, protegem as águas, a mata. E o objetivo do grupo, assim, é que a gente possa, né, unir as nossas vozes em defesa do nosso território. A gente utiliza, né, dessa ferramenta, que é o artivismo, para ecoar as vozes, né, de quem defende a Amazônia. E o meu trabalho, ele caminha por esse caminho, assim, né. Dentro da minha clínica também, eu acho que não tem como a gente não pensar, né, em saúde mental sem pensar no território. Acho que a gente está muito deslocado, muito atrasado também dentro da psicologia, né. Dentro desses temas, a gente vê muita patologização, medicalização, quando na verdade os recursos todos estão aqui, né, presentes. E se a gente não cuidar, a gente pode perder tudo isso, né. Então, desde sempre, assim, né, quem nasce aqui na Amazônia, né, a gente nasce ao entorno, né, dessa riqueza aqui natural. Então, meus sentimentos, né, com relação a toda essa expansão do agronegócio, negacionismo, as queimadas, né, a seca, a gente tem sofrido muito intensamente com o calor e a seca aqui. Então, meu objetivo também aqui com o grupo, né, é expandir meus conhecimentos junto com vocês. Eu já comecei a ler esse livro, na verdade, né, desde do começo do ano, mas às vezes a gente precisa, né, tá lutando, né, em defesa e aí a gente acaba esquecendo, deixando para trás um pouco, né, eu pelo menos, né, assim, e muitas pessoas daqui que eu conheço, a gente tá nessa luta e acaba esquecendo, não tem, a gente não tem tempo, né, a gente está o tempo todo aqui tentando fazer alguma coisa. Então, eu gostei muito, assim, da iniciativa do grupo, né, fiquei bem feliz, assim, quando eu vi. Poxa, tem uma iniciativa legal, uma iniciativa boa, assim, de a gente falar sobre a ecopsicologia, né, encontrar novas formas também de nomear tudo isso e, e ajudar, né. Eu penso assim que, independente do âmbito ou da área que a gente esteja, a gente pode contribuir um pouco, né, para essa tentativa aí de adiar o fim do mundo, né. A gente está nesse colapso, nesse cenário aí macabro. Então, a tentativa que a gente vai tendo é encontrar, né, outras pessoas que estejam também a fim de compreender melhor e buscar alternativas, né. Então esse é o meu objetivo, assim, aqui com vocês. E é isso, gente, obrigada, né, por vocês estarem fazendo isso, de unir, né, concordo, me identifico muito com o que a Ina disse, né, de a gente procurar também outras perspectivas de outras pessoas de outros lugares. Eu acho que a gente também aqui, né, na Amazônia, no Pará, no Amazonas, enfim, a gente também tem, né, a nossa bolha, entre aspas, assim, a gente está o tempo todo, né, conectado com os nossos, mas às vezes a gente esquece também de estar fazendo pontes aí com outras pessoas, né, para fora, e também vocês, né, também precisarem ouvir as perspectivas amazônicas, né. Então é isso, gente. Obrigado, Rebeca. Muito bom te ouvir. Ouvir mais um pedacinho da Amazônia aí falando conosco, né? Enriquecedor. E interessante, alguém tinha comentado até no grupo, que tem os representantes de todas as partes do país, né? Isso enriquece muito mesmo. E agora um representante indígena, acho que deixa o grupo ainda mais enriquecido mesmo. Legal. Alguém quer trazer algo antes da gente mergulhar no livro? Uma impressão, algo que vivenciou nessa última semana? Estamos bem? Ressoou muito para mim o último encontro, assim, tanto, engraçado, a gente já fez o encontro pensando a gente se escutar, né, essa é a ideia,
Mas eu subestimei, não imaginei que ia ser tão potente, que ia me impactar tanto, assim. Sair do primeiro encontro convencido que o que a gente precisa, em grande medida, é se ouvir e estar junto mesmo, e abrir esses espaços para escuta e para a gente poder se expressar. Porque esse sentimento de inadequação, né, que foi relatado, eu tô com essa palavra na cabeça, assim, martelando a semana toda. Acho que eu que tenho coisas para trazer. Me faz perceber como a gente, quando a gente está só, né, a tendência é essas percepções, essa sensibilidade, né, ser reprimida, né, porque de alguma forma o que a gente está expressando é uma sensibilidade do mundo, né, são esses animais, essas plantas, esse solo, né, que estão sendo degradados, que estão sendo atacados, que comunicam com a gente algo, né, o ar, a fumaça, e a gente, como seres que eu acredito que estão buscando, né, ter um tipo de saúde, no sentido mais amplo da saúde mesmo, né, sermos capazes de nos sensibilizar com tudo isso, né, que a tendência social é da gente fechar ou olhar para isso rapidinho e pensar, nossa, que pena, né, vou seguir a vida, ou mesmo vou fugir para a montanha, a Amanda está falando dessa possibilidade, né, da gente se refugiar, que eu acho que ela não é de todo mal, inclusive, porque tudo bem a gente querer estar num lugar que a gente sabe que tem resiliência, e procurar reforçar a resiliência desse local. Não acho que isso é errado, né? É diferente de fugir para a montanha e fazer um bunker lá e dizer o resto das pessoas, né, não importa. Mas acho que é legítimo a gente procurar um território em que a gente se sinta mais forte, mais seguro, em que outras pessoas estejam presentes já, né? Eu mesmo tenho e a gente sonha com isso, assim, uma coisa que está na nossa perspectiva. E, claro, isso não é simples, né? Porque se revincular, criar vínculos com o território também, pede ainda mais sensibilidade, ainda mais percepção, né? Como a gente vai ver no livro, esse sentimento de pertencimento, né, nos foi retirado, né, da maioria de nós. Eu vejo a Rebeca falar que está fazendo a retomada, né, tendo um povo, tendo um território específico, isso já é um desafio tremendo, né, especialmente porque no caso indígena, a repressão, né, as violências são incontáveis. Mas mesmo nós, vindo de centros urbanos, né, a gente tem um passado também em algum momento, houve uma ruptura com a terra, né? Então, olhar para o processo colonial, acho muito importante nesse sentido também, para a gente se imaginar, se perceber vítimas disso, de alguma forma, né? E também pessoas capazes de reagir, né? Acho que a inspiração indígena é muito grande, né? Da retomada mesmo, de conseguir se colocar nesse mundo numa outra perspectiva, né? Não aceitar isso que nos foi imposto, ser um indivíduo pairando no mundo sem pertencer a nenhuma terra específica, né? Acho que o grupo também é para a gente poder pensar isso junto. E aí vamos lá, né? Iniciar esse livro que eu tô achando muito legal de estar lendo, com calma e relendo. Está sendo muito legal, estou feliz de ter escolhido ele, assim, né? E eu queria passando por algumas citações, assim. A primeira que me chama a atenção está ainda no prefácio, né? O prefácio mesmo da Angela Davis, né? Em que ela diz uma coisa interessante, assim, que o Ferdinand, na página 13, né, quem quiser ir acompanhando, ele solicita não apenas que reconheçamos o papel que o racismo desempenha na definição de quem está mais vulnerável à poluição ambiental, mas também, sobretudo, como o racismo, especificamente o colonialismo e a escravidão, ajudou a construir um mundo fundamentado na destruição ambiental. Então, é uma perspectiva que vai para além meramente da noção, por exemplo, de racismo ambiental, que é importante, né? Acho que, na verdade, talvez foi a partir dela que essas discussões cresceram muito, mas aqui ela está dizendo, ó, ele está dizendo sobre ele, né? Ele está apontando para além do fato de que existem populações que, por serem racializadas, estão mais vulneráveis, né? Isso já é importante. Mas ainda compreendendo que a própria estrutura de mundo destrutiva está relacionada com o racismo, né? Essas duas coisas se constituíram num mesmo processo. Então, atacar o racismo, né, atacar essas estruturas, é também atacar estruturas ambientalmente destrutivas, né?
E aí ela segue, né? Em outras palavras, o racismo não adentra o cenário simplesmente como um fator determinante de maneira como os períodos ambientais, da maneira, né, são vividos de forma desigual pelos seres humanos. Ele cria as próprias condições de possibilidade de ataques contínuos ao meio ambiente, inclusive os animais humanos, cujas vidas são sempre desvalorizadas pelo racismo, pelo patriarcado, pelo especismo, né? Então, as condições de possibilidade de ataques contínuos torna isso natural, né? Quase que um movimento, uma inercial do sistema. Ele não pode evitar agir assim, porque ele foi constituído nesse tipo de relação, né? Não sei se alguém quer trazer alguma coisa que leu também no prefácio, que gostou. Achei barato, né? Uma moral. Começar o livro com o prefácio da Davis. E é interessante porque ela tem uma relação com o Caribe, aqui mesmo ela comenta, né, e vai dizer que, achei interessante também, que já tinha gente dentro do movimento negro dando grito, né, falando a importância da questão ambiental, mas na época eles não tiveram a percepção do quão profundo estava colocado, né. Então ela diz que se arrepende de não ter levado isso mais em consideração. Achei isso bem legal também. Mas para já seguirmos o prólogo, então, uma dupla fratura colonial e ambiental, né? O Caribe no centro da tempestade moderna. Aqui já aparece o primeiro conceito que é chave no livro, dessa tempestade moderna, né? Ora ele fala da tempestade ecológica, ora ele fala da tempestade moderna. E é interessante que o Caribe é uma região tradicionalmente muito afetada por ciclones, furacões, etc. Então ele está olhando, né, talvez se a gente estivesse falando desde o Brasil hoje, a gente estaria falando sobre os incêndios modernos, né, alguma coisa nesse sentido, a pirofagia moderna, né? Até vi alguém falando sobre o piroceno, né? A gente está entrando no piroceno no Brasil. Enfim, depois a gente pode entrar nessa conversa. Mas aí ele vai descrever da seguinte forma a tempestade moderna, né? Uma cólera rubra recobre o céu. As ondas se agitam, a água sobe, os pássaros se assustam. Os ventos em redemoinho envolvem a destruição dos ecossistemas da Terra. A escravização dos não-humanos, assim como as violências da guerra, as desigualdades sociais, as discriminações raciais e as opressões das mulheres. A sexta extinção em massa de espécies está em curso. A poluição química escoa nos aquíferos e nos cordões umbilicais. O aquecimento planetário se acelera e a justiça mundial permanece iníqua. A violência domina a tripulação. Os corpos acorrentados são abandonados nas profundezas marinhas e mãos marrons buscam a esperança. Os céus trovejam alto e bom som. O navio mundo está no meio da tempestade moderna. Como enfrentá-la? Que rota buscar? Então, ele parte, né, de um questionamento muito próximo do que a gente está propondo aqui no livro, né? No grupo. A gente olhar para esse mal-estar que se instaura, né, aos poucos, e a partir disso buscar algum tipo de alternativa, né? Não dar essa tempestade como um fim, nem como uma coisa que a gente vai ficar indiferente enquanto ela não chega nas nossas portas, né? Então, eu achei bem forte, assim, ele vai nomeando, né, vai descrevendo a quantidade de coisas que a gente está tendo que lidar. Que a situação ecológica não é por mais que a gente foque muito na questão climática, né, é um tipo é multifatorial, né? Há pessoas que falam de policrises, né? Mas acho que a palavra crise, ela tem suas limitações, eu vou dando meus pitacos aqui, né? Que a crise, ela vem do linguajar médico, né? É uma coisa que apareceu numa pesquisa, assim. E remete a um momento que o paciente está passando de um estado de relativa normalidade para um estado crítico, né? E aquele estado tem que ser lidado, tem que ser sanado, para a pessoa poder voltar a um tipo de homeostase, coisa do tipo. Só que o que a gente está vivenciando não é um tipo de perturbação momentânea, né? Que você consegue ir lá fazer uma política, alguma coisa específica e pronto, resolveu a crise, né? O Covid pode ser visto como uma crise de saúde, né? Uma crise longa, né? Que foram 2 anos e meio aí, pelo menos, mas que a gente já tinha em perspectiva, não, se fizer as vacinas, enquanto isso conter o vírus, a gente consegue voltar para a tal da normalidade, né? Que eu não sei também quanto a gente quer essa normalidade, mas pelo menos a normalidade, assim, de sair sem medo de casa, né? E agora a gente está vivenciando
quando ele coloca enumera esse tanto de coisa, eu fico pensando, né? É um outro mundo que se apresenta mesmo, né? A Ina estava falando sobre os filhos não vivenciarem as mesmas coisas, né? Eu fico pensando que realmente é um mundo diferente, é um mundo que vai se tornando um pouco estranho para a gente, né? Ficar olhando durante quase um mês o céu esfumaçado me trouxe uma sensação de estranhamento com o mundo. Ontem e hoje saiu sol, choveu aqui, céu fez sol, e foi não sei, meu humor voltou, assim, eu falei com a Raina, curou minha depressão, porque ver um dia bonito nascendo, né, me deu vontade de ir para um rio, para nadar, e coisas que, enfim, que nessa época é muito bom de fazer aqui. E fico pensando, então, como que esse mundo vai sendo estranhado pela gente, né? Tem um filósofo que eu fiz alguns cursos com ele, e você comentar disso, e ele fala que, ele propõe, né, que existe a terraformação, que é transformar um planeta mais próximo com a Terra, né, que é o sonho dos Elon Musks da vida, de fazer com Marte, é um sonho totalmente hum, distante da realidade, né, e ele vai propor o contrário, a xenoformação, xeno de alienígena, né, que é o que está sendo feito com a Terra hoje, é uma transformação, ela em mais um planeta alienígena para nós, né? Ela está sendo xenotransformada. E isso, enfim, tem implicações importantes, né? Para a gente pensar nosso bem-estar também, né? E como isso pode aparecer na clínica, por exemplo. Giovana. É bem importante mesmo. Legal esse termo que você trouxe da xenoformação, não tinha ouvido falar ele ainda. Mas eu queria até trazer que é importante a gente, quando a gente fala de crise, né, normalmente fala crise ambiental, crise climática, mas é bom a gente, e eu acho que é esse momento que começa a cair nossa ficha e começa a doer de uma maneira diferente, é quando a gente começa a perceber que não são causas naturais, né, então a gente fala, crise ambiental, como se fosse a própria natureza que estivesse causando alguma coisa para a gente, né, mas, na verdade, o que está acontecendo agora é o oposto. A gente está causando uma situação para a natureza que está tendo uma reação. Então, acho que quando a gente começa a mudar o nome da situação, né? Porque a gente fala, desastre ambiental. Não foi um desastre ambiental, foi um desastre que foi ocasionado por um homem que trouxe um malefício ambiental. Então, começa a doer de uma maneira diferente dentro da gente também, né? Eu acho que isso é um ponto importante da gente trazer. Excelente. E isso vai começar a aparecer aqui no livro já, porque, por um lado, não é natural, ou é curioso, porque essa divisão da natureza e cultura já começa a dar problemas para a gente, né? Porque se não é natural, a natureza participa, né? Então, entender a participação dos seres humanos no processo ecológico do planeta, né? Como uma participação de distúrbio, né? Amanda está trazendo, a semântica é importante, com certeza. Que as palavras que a gente usa vão descrevendo e construindo o mundo também, né? E aqui ele vai nesse mesmo sentido. Na página seguinte, 22, ele vai dizer o seguinte, né? Diante do anúncio do dilúvio ecológico, muitos são os que precipitam em direção a uma arca de Noé, pouco preocupados com os abandonados no cais, com os escravizados no interior do próprio navio. Em face da tempestade ecológica, a salvação da humanidade ou da civilização exigiria o abandono do mundo, né? Então, isso me remete muito a um tipo de ambientalismo, e ele vai falar disso de novo, né? Que está mais preocupado em manter a... eu tô com ele físico. Posso abrir ele online aqui. Mas está mais preocupado em manter condições de vida, não para a maioria das pessoas, mas condições de continuidade do sistema, né? Condições, por exemplo, de que o agronegócio continue o latifúndio, continue, ele pode usar menos agrotóxicos, mas continue com um único dono, as remessas de lucro continuem indo para a Europa, né? As multinacionais agroquímicas continuem lucrando bastante. Então, e ele vai chamar isso, né, de ambientalismo da Arca de Noé, que é salvar os seus enquanto o mundo é destruído, né? E os seus, no caso,
a estrutura fundamental do capitalismo e do lucro, né? Deixa eu ver se eu abro ele aqui, para a gente ir acompanhando. Ah, ai, brilhou. Deixa eu dar um zoom legal aqui. Seja... Thank you. E aí ele dá continuidade aqui, na mesma página, um pouquinho mais para baixo. Ficou só qualidade que não ficou muito bacana. Mas acho que está dando para ler. Aí, ficou melhor. Você pode pôr de novo? Tá bom, sem pressa. Vou dar sequência, então, na mesma página, quem está com o físico, na página 22, mas a Rai vai colocar aqui para a gente ir acompanhando também. Ele segue. As destruições ambientais não atingem todo mundo da mesma maneira. Tampouco apagam as destruições sociais e políticas já em curso. Uma dupla fratura persiste entre os que temem a tempestade ecológica no horizonte e aqueles a quem o convés da justiça foi negado muito antes das primeiras rajadas de vento. O verdadeiro olho da tempestade, o Caribe, nos leva a aprendê-la a partir do porão da modernidade. Aqui ele vai apresentando um monte de imagens que ele vai trabalhar no livro, né? Então, por exemplo, ele fala da tempestade moderna e de uma tempestade ecológica que é uma resposta à tempestade moderna, né? Que acontece respondendo a ela. E ele vai trabalhar muito com a noção do navio, pensando que o que a modernidade construiu foi um tipo de navio negreiro, né? Que replica essa lógica incessantemente, né? Então, a gente sempre, na sociedade capitalista, vai ter aqueles que estão no convés, né, que estão dirigindo o navio e que conseguem ter uma visão, um lugar privilegiado, e aqueles que foram colocados no fundo, no porão do navio, ou no porão da modernidade, que ele vai falar, né, que é um conceito bem central no livro, e que não vão participar das decisões, não escolhem a rota, né, estão em condições péssimas e são apagados mesmo, sua humanidade é apagada, né? Então, e a existência da tempestade está relacionada com essa estrutura do navio, né? É interessante, assim, né? Extrapolando, assim, um pouco as metáforas, né? E aí ele continua, com seus imaginários crioulos de resistência e suas experiências de lutas pós-coloniais, o Caribe permite uma conceitualização da crise ecológica associada à busca de um mundo desvencilhado de suas escravizações, violências sociais e injustiças políticas, uma ecologia decolonial. Essa ecologia decolonial é um caminho rumo a um horizonte de um mundo comum à borda de um navio-mundo, rumo ao que chamo de uma ecologia do mundo. E três propostas filosóficas orientam tal caminho. Então, quando ele está propondo uma ecologia decolonial, ele está falando para a gente olhar para essa tempestade e ir para o centro dela, né? Ir para o centro da tempestade é enfrentar frontalmente, né, essa divisão desigual do navio e a própria tempestade moderna. Não sei se está muito claro, assim, que ele vai realmente trazendo um monte de imagens, né? Mas já tentando dar uma primeira pincelada aqui. Daí, na página seguinte, ele vai trazer, né, a Arca de Noé, ou a dupla fratura, colonial e ambiental. Pode falar, Lígia. Eu queria comentar sobre a. Ela está apresentando, se puder dar um zoom no sinalzinho de mais, que aí a gente consegue ir lendo conforme você também vai falando, né? Para ficar aqui e poder participar aqui, que eu acho que é legal ter esse espaço, assim. Com certeza. Obrigada. Aí você puder pôr na página 23, de nada. Bem no início, isso. Acho que depois eu vou continuar lendo o livro pelo online, que aí eu posso já projetar com o grifo onde a gente está lendo, né? Mas eu vou indicando aqui também, né? Então, aqui na 23, no primeiro parágrafo mesmo, ele vai falar o seguinte: a primeira proposta
parte da constatação de uma dupla fratura colonial e ambiental da modernidade. Está dando para acompanhar? Mais um zoomzinho aqui. Isso. Então, ele fala de uma dupla fratura, né, que separa a história colonial e a história ambiental do mundo. Essa fratura se destaca pela distância entre os movimentos ambientais e ecologistas, de um lado, e os movimentos pós-coloniais e antirracistas, de outro, os quais se manifestam nas ruas e nas universidades sem se comunicar. Ela revela também, no cotidiano, pela ausência gritante de pessoas pretas e racializadas, tanto nas arenas de produção de discursos ambientais, como nos aparatos teóricos utilizados para pensar a crise ecológica. Hoje me parece que essa fratura, né, essa dupla fratura, ela está começando a ser vista como uma só, né? Pelo menos no Brasil, tem a impressão de que persiste ainda um ambientalismo branco, né, desconectado das questões políticas, ele existe ainda, mas cada vez isso vai perdendo tração, assim, né? Ele vai ficando mais limitado aos espaços de poder, essas discussões sobre sustentabilidade, etc. Mas isso me alegra, assim, eu não sei se vocês têm uma percepção parecida, de um crescimento de movimentos, que em inglês seriam grassroots, né, que vêm de comunidades, de contextos tradicionais também, claro, né? Como que vocês percebem, assim? Lígia, você perguntou se a gente está ouvindo, você está... Comentou algo? Tá bom. Gi, manda ver. Bom, vou ficar falando se vocês ficarem puxando aí. Mas, assim, o que eu vejo pela minha perspectiva, eu sou engenheira florestal e atuo nessa parte de recuperação de áreas degradadas, mais especificamente. Mas eu vejo que hoje tem essa crescente, a gente percebe que as comunidades e o contexto que a gente está inserido, eles estão mais conscientes, de certas formas, né? Então, estão tendo mais políticas públicas, estão participando mais de alguns processos. Mas eu também percebo que ainda traz esse, como se fosse o greenwashing, que chama, né? Um negócio meio mascarado, assim. Porque fala assim, porque a nossa diversidade, equidade está alta dentro do nosso processo. Só que quando você vai ver os tomadores de decisão, quem que é o coordenador do projeto, quem que é o diretor da empresa, né? São sempre as mesmas caras, assim, né? Sempre o mesmo padrão. Enquanto quando a gente fala assim, a gente tem uma porcentagem alta de comunitários presentes no nosso processo. E aí você vai ver sempre o chão de base, né? O pessoal do operacional, o que ganha menos, o que precisa de menos estudo, mas também não tem nenhum tipo de política que eu vejo, nenhuma forma de realmente trazer esse incentivo para que esses comunitários e essas pessoas mais marginalizadas possam crescer junto com a dinâmica, porque a gente tem estudado muito, mas e como que a gente está trazendo os demais junto para a gente, né? Então eu vejo que a ecologia, acaba que vira alguma coisa quase que inalcançável, dependendo de alguns lugares, assim, sabe? Mas que a gente vê muitas movimentações e que precisa a gente trazer as pessoas juntas, sabe? Tipo assim, não, vamos todo mundo junto nessa, assim. Total. Leandro, você levantou? Eu queria trazer uma coisa que eu pensei nessa parte, sobre essa questão racial, essa questão dessa divisão da história colonial, história ambiental, que ele é americano, o Marco Ferdinand, ele está falando na perspectiva... Ah, não, ele é da Martinica, né? Martinicana. Ah, não, tá. Aí tudo que eu estava pensando, talvez eu acho que eu vou pensar um pouquinho mais aqui, tá? Porque eu acho que ele estava pensando numa perspectiva racializada norte-americana, que eu acho que daí não refletiria tanto exatamente a nossa questão racial, assim, mas eu vou deixar um pouquinho, vou deixar decantar a minha ideia aqui. Eu imagino que ele está levando em consideração a realidade americana, né? Por estar no Caribe, a influência é muito grande, e também, até mesmo a gente no Brasil é influenciado, né? Vai trazendo aqui, né? Percebo que me parece as vozes indígenas crescentes estão conseguindo tornar as pautas ambientais mais próximas do público maior. O Krenak e Copenau, com certeza. Acho que se esse grupo existe, é em grande medida por causa disso, né? A gente perceber a urgência disso, né? E durante a pandemia, ouvir o Krenak, assim,
para mim foi um bálsamo. No momento que eu estava um tanto só, porque a gente ficou muito isolado, né, e estudando muito a fundo essas questões. Então, eu passei a, assim, sobreviver à pandemia ouvindo vozes indígenas, assim, foi uma fonte de, não sei se tiveram alguma coisa parecida, né? E também legitimando, assim, acho que a força da crítica indígena é que ela, por mais que esse governo, por exemplo, está com ministério indígena, coisas do tipo, né, ela consegue fazer um olhar de fora, né, das estruturas modernas. Então é muito mais radical, né? Ele mesmo tem uma entrevista com o Krenak, Vozes da Terra, que é uma série, e é muito boa porque ele entra nos meandros de algumas coisas, né? E aí ele vai falar, olha, quando fizeram o Instituto Chico Mendes e deram o nome dele para uma instituição do Estado que historicamente foi destrutivo com o meio ambiente, né? Eles estavam auditando a memória dele, né? É complexo, porque a gente defende essas instituições, o CNBio, o IBAMA, eu entendo a importância delas, mas tem o outro lado da questão, que é muitos movimentos foram cooptados nessa época, né? E fizeram muito menos barulho em certas situações, quando teve o que se chama aparelhamento do Estado. Eu sei que é mais complexo do que isso, né? Mas existe um tipo de desmobilização quando o Estado chama demais essas forças e elas começam a entrar na folha de pagamento e tem o interesse de crescer ali dentro da estrutura, né? Então, enfim, se não for indígena falando, dificilmente você ouvir alguém com esse nível de crítica, né, de olhar, que eu acho que é muito importante. Aí, na página seguinte, na página 24, ele dá continuidade a essa ideia, né? No começo, aqui, a frase começa com portanto. Portanto, especialistas em meio ambiente com frequência tomam a palavra nas conferências, como se todo esse mundo, com suas histórias, seus sofrimentos, suas lutas, não tivesse consequências na maneira de pensar a Terra. Disso decorre o absurdo de uma preservação do planeta que se manifesta pela ausência daqueles sem os quais, escreve Aimé Césaire, a Terra não seria a Terra. Ou essa fratura fica totalmente oculta por trás do argumento falacioso de que os não brancos não se preocupam com o meio ambiente, ou então ela é relegada a um tema secundário, ao verdadeiro objeto da ecologia. Aqui propõe fazer dessa dupla fratura um problema central da crise ecológica, que abala as maneiras como esta é pensada e suas traduções políticas. Acho interessante, porque ele volta a afirmar essa questão, né? Um planeta sem aqueles que o Aimé Césaire fala, né? Sem os quais a Terra não seria a Terra. Então, é um ambientalismo sem história, sem lembrança, né? Sem matizes. Que na página, deixa eu ver aqui, estou tentando selecionar tantas coisas marcadas para ler, mas é muito bom. Depois, eu vou deixar para depois. Na mesma página, no parágrafo seguinte, continua, né? Ele vai falar, por um lado, a fratura ambiental decorre dessa grande partilha da modernidade, a oposição dualista que separa natureza e cultura, meio ambiente e sociedade, estabelecendo uma escala vertical de valores que colocam o homem acima da natureza. Ela se revela por meio das modernizações técnicas, científicas e econômicas de domínio da natureza, cujos efeitos são mensurados pela dimensão da poluição da terra, da perda da biodiversidade, das alterações climáticas e à luz das desigualdades de gênero, das misérias sociais e das vidas descartáveis geradas. Aí continua. O conceito de antropoceno, popularizado por Paul Crutzen, Prêmio Nobel de Química em 95, atesta as consequências dessa dualidade. O termo designa uma nova era geológica que sucede o Holoceno, na qual as atividades dos humanos se tornaram uma força maior que afeta de forma duradoura os ecossistemas da Terra. Por outro lado, tal fratura abrange também uma homogeneização horizontal e esconde as hierarquizações internas de ambas as partes. De uma parte, os termos planeta, natureza ou meio ambiente escondem a diversidade de ecossistemas dos lugares geográficos e dos não humanos que os constituem. Vou parar aqui. Então, primeiro, ele está falando de uma grande partilha, né?
da fratura ambiental, que vai dividir o mundo, natureza, cultura, meio ambiente, sociedade, e que nessa divisão põe o ser humano acima da natureza, né? De certa forma, a Amanda tinha falado da semântica aqui, né? Acho que a crise que a gente tem é especialmente desse tipo, uma crise da, dos termos que a gente tem para descrever o mundo, né? Então, quando o movimento ambientalista começa, ele está muito preocupado em salvar a natureza, né? Cuidar da natureza. E daí essa falta de preocupação com as pessoas, porque as pessoas, em teoria, não seriam natureza, né? Natureza é tudo que está fora desse campo. E, ao mesmo tempo, se as pessoas não vivem na natureza, não são natureza, então, por que eu vou dar tanta importância para isso? Por que eu vou mudar minha forma de viver, minhas preocupações, se eu estou preocupando com uma coisa lá fora, né? Eu acho que ela é um pouco problemática, porque ela pressupõe, então, que existe o indivíduo e existe um contexto lá fora que ele se relaciona, que tem uma certa importância, mas é uma exterioridade, né? Então, é uma coisa legal da ecopsicologia ali, que a gente estava conversando no último curso que teve, né, que eu ofertei, tem a ver com isso, essa percepção de que a gente está tão intrinsecamente relacionado com esse sistema vivo, né, que alguns vão chamar de Gaia, que isso nos constitui, né, a gente emerge dele, e a nossa própria mente, né, a capacidade, a mentalidade, vem desse sistema vivo, ela não está fora dele, não é um sistema puramente operacional, assim, uma máquina que opera, né? Ele tem uma inteligência interna e a nossa inteligência reflete essa inteligência, né? Então a gente está embrincado mesmo nisso, é constituinte da nossa existência, né? E agora a gente começa a perceber quando o ar começa a faltar, quando a gente já não confia mais na água que a gente bebe, porque vai ter agrotóxico provavelmente. Eu sei que na minha cidade tem um nível alto, tem dados disponíveis do governo disso. Enfim, esse é um primeiro ponto, né? Superar essa partilha, essa divisão, esse mundo cingido, né? Conseguir ver as coisas de uma forma mais integral, entendendo que é uma integralidade diversa, difusa, complexa, caótica, né? Não é um todo simples de unificar. Né? E, e aí a gente tem uma tentativa de unificação com o conceito antropoceno, né? Que traz aqui, o termo designa a nova era geológica, que sucede o Holoceno, na qual as atividades humanas se tornaram uma força maior que afeta de forma duradoura os ecossistemas da Terra. E aí, já entrando nesse conceito, eu não sei quanto vocês estão familiarizados com ele, por um lado eu acho ele importante, porque ele está falando que, constatando, né, uma coisa que vai afetar muito o pensamento moderno, que é o fato de que a ação humana está afetando o equilíbrio do sistema planetário, né? Então traz um novo consumo, um novo nível de pensamento, que é o nível planetário, né? A gente é muito acostumado a pensar localmente, regionalmente, né? Essas coisas estão dentro do planetário também, mas é uma percepção agora, então, de que não existe lá fora mesmo, né? Uma ação aqui, uma queimada aqui no Brasil, vai aumentar a quantidade de carbono no planeta todo, né? E um desmatamento da Amazônia afeta pessoas em outro lugar, e vice-versa também, né? A Amazônia sofre com o excesso de carbono que especialmente veio dos países ditos desenvolvidos, né? Enfim, então essa interligação planetária, né, e a preocupação com a habitabilidade, ela é fundamental, e eu acho que nesse sentido é um conceito muito importante. Mas ele vem com um pacote de compreensão de mundo, né? Então, no primeiro ponto, essa força que influencia como, né? É um vulcão que de repente entra em erupção e joga gases na atmosfera, né? Então, primeiro, é uma ação feita dentro de um sistema econômico, né? Uma ação que é escolhida porque ela vai favorecer o acúmulo de lucro, né? Acúmulo de capital, ou lucro, e feita por algumas pessoas, ou alguns grupos, algumas instituições dentro desse sistema, né? A gente não está falando de uma de um tipo de ação que todo mundo participe igualmente, né? A Constituição humana, eu sou humano, logo eu tenho minha participação, gera um impacto no mundo e pronto, né?
ela é sociogênica, ela tem uma raiz social, né? E ela pode ser diferente. Os povos indígenas, os povos tradicionais estão aí para mostrar isso, né? Povos que, por exemplo, no caso da Amazônia, viveram 8.000, 10.000 anos naquele contexto, e o que você tem no final é uma terra mais fértil, com mais biodiversidade, com mais frutas, enfim, e pessoas vivendo ali em uma quantidade grande, cidades, né? Alguns lugares com milhares de pessoas, uma população que deve ter chegado aí a 6 milhões de pessoas na época da invasão. Então, quando se diz antropoceno, essa história é apagada, né? Se pressupõe que existe uma humanidade que está caminhando, uma história única, e que chega um momento, porque ela ficou grande demais, ou porque ela não sabia que ela ia ter esse tipo de efeito no planeta, né? Tem muito esse discurso, nós não sabíamos, agora nós sabemos melhor. Então, a gente pode mudar e dirigir o planeta, né? Essa espaçonave que está em mau funcionamento, a gente vai arrumar ela e fazer com que ela siga na direção correta agora, né? Então, ela esconde também, além desse antropos, né, que generaliza a espécie e que esconde culpados, responsáveis, pessoas que não tiveram nada a ver com isso, né? Ela também pressupõe que tem um tipo de geoengenharia, né, um tipo de gerencialismo possível, que você vai simplesmente mudar ali os fatores, né, como se você estivesse mexendo com uma grande máquina, e ela vai obedecer e seguir na direção que você quer, né? E que, mais importante, não pressupõe uma mudança estrutural nesse sistema econômico baseado na destruição das condições de vida. Então, se por um lado a ideia do antropoceno é boa, ela tem consequências muito nefastas também, né? Daí a ideia no livro, a gente vai ver no próximo encontro, a noção de como repensar isso, né? Como o nosso tempo já está ficando mais apertado, e o prólogo é muito grande, eu pensei da gente voltar no prólogo em outros encontros, porque ele vai dando vai fazendo um sobrevoo no livro, a gente não precisa esperar ele agora, e passar para a primeira parte do primeiro capítulo. Raiz, se você puder colocar no texto, que é o capítulo A Tempestade Moderna, Violências Ambientais e Rupturas Coloniais, que ele já vai apresentar o conceito chave aqui, né, do habitat colonial. Primeira parte, então, habitat colonial, uma terra sem mundo. Na página 47 a gente inicia, né? Ele vai dizer o seguinte: a tempestade ecológica em curso revela danos e problemas associados a certas maneiras de habitar a Terra próprias da modernidade. Então, lembra que aquele humano, que é uma figura genérica e total, começa a ganhar forma, né? Os modernos. Compreender esses problemas requer a adoção de uma perspectiva de longo prazo e a volta a momentos e processos fundadores da modernidade, que contribuíram para a situação ecológica, social e política de hoje. A razão pela qual é importante voltar ao momento fundador, que foi a colonização europeia das Américas a partir de 1492. Afinal, é inevitável constatar que esse evento continua prisioneiro da dupla fratura colonial e ambiental do mundo. Essa dupla fratura, mais embaixo, quase no final do parágrafo, apaga as continuidades que os humanos e não humanos foram confundidos como recursos que alimentavam o mesmo projeto colonial, uma mesma concepção da Terra e do mundo. Proponho cuidar dessa dupla fratura, retornando ao gesto principal da colonização, o ato de habitar. A colonização europeia das Américas implementou violentamente um modo peculiar de habitar a Terra, que denomina, o habitar colonial. Então, é isso. Diante dessa ahistoricismo do antropoceno, a resposta dele é assim: não, a gente precisa voltar, né, nas raízes dessa crise. E essa crise pode ser atribuída, né, as origens dela, a um tipo de forma de habitar o mundo que é instituída no processo colonial, né, que ela não existia antes dessa forma. Então, o pecado original, digamos assim, né, o Marx vai dizer que o pecado original é a acumulação primitiva, né, a privatização das terras. Para o Ferdinand, vai ser, então, a instituição desse ato colonial de habitar a terra, né. Aí, na página seguinte, na 48, ele vai dizer o seguinte, no meio do primeiro parágrafo: assim, o habitar colonial apoiou-se num conjunto de ações que determinam as fronteiras entre os que habitam e os que não habitam.
Ele vai dizer que os povos que já estavam ali não foram entendidos como habitantes, porque habitar pressupõe algumas coisas que eles não faziam. Né? Por isso que eles foram vistos como um plano de fundo, parte da natureza. E, inclusive, entendidos como aqueles que viviam num estado de natureza. Aí a gente começa a ligar os pontos, né? A política moderna, a filosofia política moderna, ela é muito problemática ambientalmente, porque ela, primeiro, excluiu a natureza do seu escopo e excluiu os povos que não eram modernos, né? Colocou eles como bárbaros, selvagens, mais próximos ou menos próximos desse estado de natureza. Né? E, portanto, eles não podiam ser habitantes, não configuravam como tal. Né? Aí, mais embaixo, no segundo parágrafo, ele vai falar aqui que o habitar heideggeriano, né? Vou só seguir aqui, né? Depois a gente conversa. O habitar heideggeriano pressupõe uma terra totalizada e um homem só, imóvel no seu habitar. É muito comum pensar no habitar a partir do Heidegger, né? Um autor muito mencionado. Ora, aprender filosoficamente o habitar colonial requer o interesse por esses outros e os seus devires, por essas outras terras, por esses outros humanos e por esses outros não humanos. É o que propõe o poeta e filósofo martinicano Aimé Césaire em seu poema diário de um retorno ao país natal, colocando em primeiro plano, aspas, aqueles sem os quais a terra não seria a terra. Césaire não revela uma concepção do habitar que leve em conta o outro, e sim que só pode se pensar sob a condição da presença dos outros. Sem os outros, a terra não é a terra, é deserto ou desolação. Habitar a terra começa nas relações com os outros. Eu acho esse trecho fantástico, assim. Então, ele está diferenciando essa ideia ocidental de habitar uma terra que é totalizada, ou seja, tanto faz o que parte da terra você está, né? E que é habitada por um homem só, imóvel no seu habitar, né? Imaginada por um indivíduo, então, que vai lá nessa terra, seja onde for, e institui ali, começa a sua casa, né? A habitação, tem a ver com as práticas comuns, né? Do seu cotidiano. E aqui ele está falando, não, esse habitar esse é o habitar colonial, né? E ele exclui uma diversidade de terras, de seres, de devires, né? Sem os quais, se a gente abrir mão deles, a terra deixa de ser terra, o mundo deixa de ser mundo, né? E então a gente só pode pensar um habitar pelas relações que a gente estabelece com os outros. Isso é fundamental, né? A habitação é a tradução dos relacionamentos, né? E se a gente de cara já exclui essas diversidades de relações, então a gente vai ter um habitar impositivo, violento, né? Que é o que ele vai apresentar aqui para a gente. Leandro, você levantou a mão? Eu só queria trazer rapidinho, eu sei que a gente está finalmente, assim, tal, mas só para ver se eu também estou entendendo qual que é a proposta dele, essa questão do habitar, assim, né? No livro do Luiz Marx, né, que eu trouxe como uma grande referência para mim lá, do Capitalismo e Colapso Ambiental, ele traz o período desse período, né, das grandes navegações aí, né, com a chegada da América, o Marco Central, em 1492, como esse período do início da Idade Moderna, né, que foi o final ali da Idade Média, o começo da Idade Moderna, onde começa toda a questão do antropocentrismo, né, o ser humano como centro do universo, literalmente, assim, né, e Luiz Marx, ele vai falar, assim, que ali se deu que assim, a gente não tem capitalismo ainda, né, mas ali já tem uma mudança grande do funcionamento da sociedade, assim, que ele vai falar, assim, que até então, de certa forma, todas as sociedades humanas, eles chamam sociedades centrípetas, sociedades voltadas para si mesmas, sociedades voltadas, e aí tem toda uma questão que ele faz, avaliando a história da arte, né, assim, tal, mas que todas as sociedades elas eram voltadas para o centro do seu mundo, para a manutenção do seu mundo, né, e que a partir especialmente com no período moderno, com a ciência, com a descoberta, e literalmente as grandes navegações vão ser o exemplo disso, você vai parar de olhar para o mundo como uma coisa que você tem que manter, e você tem que olhar para o meio, mas como a sociedade vai ser centrípeta. É uma força que vai para fora. Então, é uma força de buscar a próxima fronteira, né? Então, sai pelo mundo expandindo fronteiras, assim, né? E ele vai colocar esse movimento
como o começo do problema, assim, digamos assim, né? Como você parar de olhar e somado com a questão do nascimento da ciência, é isso, você olhar para a Terra, para o mundo, para o universo como tudo, como manuseável, né? Como coisa que você controla, você maneja, e para você ter um pensamento antes de você, eu entendo que ele está falando muito isso, assim, né? Você separa o homem da Terra, né? Antes, eu assim, o homem e a terra, elas eram criações de Deus, não tinha uma coisa muito separada. A partir do momento que você põe a ciência, né, você coloca a terra como uma coisa, um puro objeto, assim, né? E a função da sociedade passa a não ser mais a segurar as pontas, mas aí mais além, a controlar, né? É mais ou menos isso que você entende que ele fala quando ele fala esse novo habitar a Terra? Ficou muito confuso? Faz todo sentido essa ligação que você trouxe. Eu não conheço o livro, mas não conhecia essa afirmação, assim, da sociedade se tornar centrífuga, né? Achei isso muito legal. Acho que tem tudo a ver, porque o que ele está trazendo aqui é um tipo de instituição de mundo, né? Pautado pela expansão, né? Uma expansão que se dá apesar dos outros, né? Sobre os outros, por meio da carcaça dos outros, né? Então, pressupõe uma objetificação muito grande, um autocentramento muito grande, né? Pensar que esse indivíduo moderno, europeu, né, ele tem o direito de ir nos lugares, e aí ele mesmo, ele que vai instaurar um tipo de vida verdadeiro, não um habitar que é real. Os outros habitares eram falsos, não eram humanos propriamente ditos, né? Então, é a redução da ideia de humanidade a um conceito muito pobre, né? E, portanto, desumanização de tudo mais, né? Então, inclusive essa ideia de se imaginar sem mundo, né? Independente do mundo. Eu venho aqui, destruo as condições de vida, exploro, levo isso para o meu contexto, né? E tudo bem. Se aqui acabar, eu exploro um pouco mais, né? Então, uma ação meio de câncer, né? Vou comendo tudo que está ao meu redor, mesmo que eu dependa desse organismo para viver. Muito bom essa que você trouxe. E casa muito com o que ele vai trazer depois, né? Na página 49, para a gente já ir encerrando, ele fala, na verdade, nas próximas páginas, de três coisas, né? Ele fala dos princípios do habitat colonial, os fundamentos e as formas, né? Todos estão bem relacionados, todos são três, né? E um repercute no outro. Vou trabalhar, já que a gente está mais apertado, vou ler mais os princípios, né? Ele vai dizer o seguinte, são três princípios, e ele vai retirando essas coisas todas, é muito interessante, das cartas, dos editos, né, das proclamações, das leis daquela época. Então, o livro é basicamente, assim, essa primeira parte, uma tradução dos argumentos que foram utilizados na época, né? Então, que isso vai aparecendo para justificar, porque sempre tem uma justificativa, né? Eles não admitem, olha, a gente vai simplesmente explorar esse povo, vai destruir as florestas, né? Então, tem que ter uma forma de dizer que isso é justo, que isso é o melhor a ser feito, né? Existe esse auto-engano, né? Mas que é importante, né? Até por um efeito psicológico também, né? Até mesmo o nazista, né? Ele considera estar fazendo algo bom, né? Por isso que a gente vai ver que de boas intenções o inferno realmente está cheio, né? Mas, claro, essas justificativas também, elas não sustentam por muito tempo, né? E hoje acho que a tentativa é da gente desbaratar um pouco elas, né? Ele vai dizer o seguinte, aqui na 49. Em primeiro lugar, o habitat colonial é geográfico, de duas maneiras, no mínimo. Por um lado, é geográfico por estar localizado no centro da geografia da Terra, na entrada do Peru, no 11º ao 18º grau da linha equinocidal. Ele está citando uma carta. Ele tem um espaço determinado, um lugar designado, um encerramento. Por outro lado, o habitat colonial é geograficamente subordinado a outro lugar, a outro espaço. É necessário que sejam produzidas mercadorias nessas ilhas e que elas sejam levadas exclusivamente ao Havre. O sentido dessa exclusividade, das trocas, coloca como princípio o princípio do exclusivo. Não se esgota em sua compreensão econômica.
Tal subordinação demonstra uma relação ontológica de tais ilhas com o Havre, ou seja, com a França metropolitana. O habitat colonial é pensado como subordinado a outro habitat, o habitat metropolitano. Ele mesmo pensado como habitat verdadeiro. Isso significa que o habitat dessas ilhas caribenhas foi concebido apenas sob a condição dessa subordinação geográfica e dessa dependência ontológica em relação ao habitat metropolitano europeu. Então, o primeiro ponto que ele vai destacar é como essa forma de habitar, né, ela pressupõe uma outra mais verdadeira que ela, né? Está submetida a essa. Só faz sentido a partir dela. Se não tiver a metrópole, não faz sentido ter a colônia, né? E, portanto, é um lugar secundário, periférico, né? Sempre aquém do lugar do centro, né? E que tem essa relação de submissão por um motivo específico, que é levar mercadorias, né? Então, nesse sentido, o centrífugo, que o Leandro trouxe, faz muito sentido, porque é para fora, porque e de justificativa de você encontrar novas rotas para ter contato com a Ásia, né, com as pitadas especiarias, né, que a gente ouve desde a escola, né, é uma justificativa econômica. Então, a gente não tem um capitalismo clássico instaurado aqui, você não tem mão de obra assalariada, essas outras coisas que vão qualificar um capitalismo, mas já tem o mercantilismo, né, que é a base que permitiu surgir o capitalismo como ele é. Então, a gente já tem um traço aqui daquilo que o Schopenhauer vai chamar das mercadorias, como que ele fala, que os brancos só pensam nas mercadorias deles, né? Então, esse traço adoecedor que Schopenhauer aponta, acho que desde aqui já aparece, né? E é o primeiro elemento do habitat colonial. O segundo princípio, no próximo parágrafo, na 49, que ele vai dizer, fundamenta-se na exploração das terras e da natureza dessas ilhas, né? E aí, tem uma citação aqui, mas na página seguinte, logo no começo, na página 50, ele vai dizer: longe de visar apenas a manutenção da vida dos homens, o habitat colonial visa a exploração com fins comerciais da terra. Foi a possibilidade de extrair produtos para os fins de enriquecimento que deu a ideia de fazer habitat. Olha só. Ele pressupõe essa relação de exploração intensiva da natureza dos não humanos. Então, isso me remete ao que acontece ainda hoje, né? É a perspectiva de ganhar dinheiro vendendo ouro ou carne, pasto, terras griladas, que faz com que tanta gente entre nos territórios amazônicos, né? E desmate, polua, envenene o rio, né? Ainda permanece esse imperativo, né? Que ele vai falar assim, o habitat. Então, não visa apenas a manutenção da vida dos homens, mas a exploração com fins comerciais da terra. Que, em inglês, né, um conceito que aparece é do improvement, do melhoramento, né? O melhoramento não como tornar algo melhor em qualidade, mas mais capaz de produzir lucro, né? Então, o fato de que os indígenas não trabalhavam a terra de modo a comercializar os bens dela, né, de acumular lucro, acumular capital, né, que fazia com que eles fossem considerados em estado de natureza, né? Eles não estão melhorando a terra, não estão cultivando, tornando ela, né, não natureza, cultura. Por quê? Porque eles estão plantando aqui e não vendem, né? E, na verdade, existia comércio, existia trocas, agricultura, né? Só que não do tipo que eles estavam habituados, não um comércio para acumulação, não uma agricultura monocultural, mas ecológica, diversa, né? Então, também existe uma cegueira da capacidade dos brancos de verem as relações que estavam restauradas ali. Foi visto apenas como uma ausência. E essa ausência tem que ser preenchida pelo habitat colonial da terra, na presença de um outro, de uma pessoa que seja diferente de um eu, por sua aparência, seu pertencimento, suas crenças. Aquilo que eu já acabei adiantando, né? E aí, a gente vai já terminando, eu queria trazer uma
uma sugestão para vocês, eu vou mandar lá no grupo, de um filme, deixa eu colocar aqui, se chama A Controvérsia de Valladolid. Vocês têm 2 L's, Valladolid. Que é aquele famoso julgamento sobre se os indígenas têm alma ou não, né? Que é essa coisa bizarra que aconteceu de fato. Mas é interessante ver esse filme, porque fala de um monge beneditino que participou da colonização, acho que no Caribe mesmo, e ficou assustado com a violência, mesmo ele já sabendo que ia ser violento, mas acontecem mortes e muita violência ali, resistência, na verdade, né, ao que estava acontecendo, e ele resolve voltar à Espanha para denunciar o que estava acontecendo, né, porque por mais que os espanhóis sabiam que o processo era violento, existia um nível de genocídio, de mortalidade que estava acontecendo, que nem a coroa e os católicos ali sabiam, né. Tamanho foi a destruição. Então, nesse julgamento, tem um filósofo do outro lado e esse monge, e eles vão debatendo, né, a humanidade ou não do indígena, né, o que tornaria alguém humano, e é muito interessante porque o filósofo vai apresentando todos os argumentos coloniais e o Bartolomeu, usando princípios bíblicos ou filosóficos, vai tentando quebrar essa narrativa, né. E ele hoje é uma figura vista dentro do contexto da teologia da libertação, dessas frentes mais críticas da Igreja Católica, né, como um tipo de símbolo do anticolonialismo, né. Então, é um filme que acho que vale muito a pena. E que depois a gente vai ver as duas posições no julgamento, elas, de certa forma, marcam o pensamento político moderno, né? A gente tende a ter uma esquerda e direita, né? E meio que ali você já tem um pouco disso, dessas prefigurações, assim, do que seria um pensamento moderno, né? Então, eu acho muito bom, usei bastante na minha tese, e eu gosto muito desse filme. Chegamos no nosso horário, queria saber se alguém ainda quer trazer uma contribuição, algo que chamou atenção com essa leitura, se está achando o livro fácil de compreender, hora de a gente ter uma última palavra. Eu não consegui ler o texto antes, né? Então eu vim tô muito na raça aqui tentando acompanhar, assim, tal. E achei uma leitura bem interessante, assim. Achei uma leitura densa, assim. Então tô tentando pegar, assim, tal. E próxima vez eu vou tentar fazer um esforço maior, que hoje realmente o dia foi semana bem corrida, assim, tal, para poder ler, assim, tal, porque acho que é um texto que exige uma leitura bem detida, assim, né? Mas é bem interessante o que ele está trazendo isso. Eu vi que a próxima parte ele fala de altericídio, eu fiquei bem interessada nesse conceito, assim. Mas aí acho que é um texto que é importante se deter bem, assim. Uhum. No próximo encontro a gente vai voltar nisso, eu quero fechar mais esse lance do habitar, porque é a partir desse conceito que ele vai construindo o restante do pensamento dele, né? E permite mais para frente, eu acho que é algo que o livro começa a trabalhar, mas a gente pode ir até além, que é pensar outros habitares, né? Outras maneiras da gente habitar a Terra, que não sejam coloniais, que não sejam autericidas, né? Que permitam a gente, então, começar a agir e caminhar nessa direção, né? Ou já perceber isso na nossa vida, né? Em que medida a gente já está resistindo a isso. E como a gente pode se posicionar e se mobilizar com mais clareza. Beleza, gente? Como estamos? Muito conteúdo. Vou mandar lá. Pode falar. Gente, falar agora. Pode falar, Caio. Não, só falar que eu tô achando muito interessante, muito de abrir os olhos essa leitura, assim. Mas eu, por um engano, li o capítulo 2 e o começo do 3 para hoje. E eu não consegui ler o 1. E tem coisas assim que eu não vou entrar, porque até a gente vai ver isso, mas algumas partes bem duras até, né? Quando ele fala da questão do porão, assim. Mas outras muito bonitas, né? Sobre como a gente perde essa visão holística, né? Com o habitat colonial, essa visão holística com a terra, de uma ligação mesmo, até espiritual,
né, que esses povos tinham, que a gente perde esse vínculo depois da colonização. Então, enfim, está sendo uma leitura muito rica. Valeu, cara. Até não, peço desculpas, eu não comentei que, como o nosso primeiro encontro, a conversa rendeu bastante, e eu achei maravilhoso isso, a gente acabou, nesse encontro, vendo o que a gente veria no primeiro, também porque o prólogo é muito longo, então eu pensei de ir apresentando ele aos poucos, e já ia trazendo o conteúdo dos capítulos, assim. Acho que no próximo encontro, como a gente vai ter um pouco mais de tempo, né, sem as apresentações, a gente já consegue acompanhar a agenda, né, e ficar certinho com as leituras. Então, já podem ir se preparando para a gente, no caso, a gente vai até o ponto 5, se eu não me engano. Não sei se chegaremos tão longe, mas até no quarto, eu pretendo já, a gente vai atualizando essa leitura. Gi, você tinha comentado alguma coisa? Bom, eu ia falar que eu gostado bastante dos encontros, dessa possibilidade de estar discutindo alguns pontos. E enquanto você estava falando, eu me recordei bastante sobre as questões até dos próprios pesquisadores, que hoje eles conseguem entender que muito da ecologia já era feita, né? Já era feita de uma forma melhor pelos povos originários. E aí eles trazem isso já faz alguns anos, assim, né, dessa perspectiva do que a gente está vivendo hoje, do que a gente poderia ter feito de diferente. E quando a gente questiona isso no contexto que a gente vive, parece que é algo impossível, né, da gente atender o que um pesquisador fala para mudar. Que cabe nisso que você comentou, né, que a gente sempre, o sistema que a gente tem hoje, ele cabe mudanças até certo ponto, né, tem que continuar a engrenagem funcionando. Mas que quando a gente senta para estudar, a gente vê que vai precisar retornar, acessar essas informações que a gente já executava, já fazia antes, né. Futuro ancestral, eu diria, Krenak. E a ciência é mestra em descobrir aquilo que outros já conheciam, né? E dizer que agora é ela que sabe, que os outros nunca souberam exatamente a verdade, né? Por acaso, por uma tentativa e erro, eles chegaram numa conclusão boa, né? Mas existe uma discussão até dentro da agroecologia, por exemplo, né? Se, de alguma forma, ela não está passando por cima desses conhecimentos, né? Afirmando como se fosse uma coisa totalmente nova. Tem até um pensador agroecólogo que ele fala que é uma ciência nova para um conhecimento antigo, né? Eu acho que é uma forma da gente honrar esses saberes, né? E não apagá-los, né? Fazê-los sofrer uma segunda, terceira violência aí, né? Valeu. É isso, minha gente. Estou muito feliz, muito grato de tê-los aqui comigo, conosco, e aguardo vocês no próximo encontro, semana que vem. Vamos dar sequência aqui na leitura. E também é isso que eu comentei, da gente poder se ouvir um pouco, todo início de encontro, principalmente. Então, passar a semana refletindo, observando como essas questões continuam nos afetando, como que as coisas que a gente está lendo aqui reverberam, né? Porque essa escuta, eu acho que é tão mais precioso que a leitura, né? Parte fundamental. E já preparando também, aquecendo para o que vem, que vai ser a roda de acolhimento no dia 3, né? Que a gente vai abordar o luto ecológico e a nostalgia, né? Então, isso vai aparecer também, vai ser um encontro para isso, mais voltado para isso, né? Sem o estudo, mas com esses conceitos que vão aparecer aí. Beleza, gente? É isso. Agradeço a todo mundo e boa noite para vocês. Até. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Raia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Boa noite.